A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. Diz assim: Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Amém? Aleluia. Bom, nessa palavra, nós vemos aqui o momento em que Samuel ele chega diante de Saul para liberar ali o decreto, né, do Senhor sobre a vida dele. Ou seja, para dizer a Saul aquilo que Deus tinha revelado a ele, né, o que aconteceria com Saul a partir daquele momento. E aqui ele diz o quê? Que o Senhor havia rejeitado a ele, que ele não seria mais rei sobre Israel. Mas o porquê que isso acontece? Por que Deus, naquele momento, diz que Saul não reinaria mais sobre Israel? Porque nós vemos aqui um pouquinho antes no texto, né, que Samuel ungiu a Saul rei, e após isso ele foi enviado aos amalequitas. E quando ele é enviado àquela terra, o Senhor disse para ele o quê? Que era para que ele destruísse tudo lá e que ele não poupasse nada, nem pessoas e nem animais, que ele destruísse tudo, não poupasse nada daquela terra. Só que quando eles chegam lá, por causa influenciado, né, pelo povo, influenciado pelas pessoas, Saul começa a escutar o que eles estão dizendo e poupa a melhor parte dos bois e das ovelhas e poupa o rei. E então naquele momento ele faz o quê? Ele faz algo que Deus tinha dito que não era para ele fazer, porque o Senhor disse que não era para ele poupar nada, que era para ele destruir tudo e não deixar nada vivo, né? E então ali, influenciado pelas pessoas, ele pega e despreza, rejeita a voz do Senhor, como Samuel diz a ele rejeita o Senhor. Por que ele rejeita o Senhor? Porque ele já sabia qual era a vontade de Deus sobre aquela situação. Só que ali, deixando-se ser levado pelo medo, né, pelo receio do que iria acontecer se ele não fizesse o que o povo queria, ele vai lá e faz o que Deus não queria que ele fizesse. E então aqui essa atitude dele traz uma terrível consequência para a vida dele, que é o quê? O desprezo de Deus ali, né? Deus o rejeita e tira o reinado dele. Ou seja, a partir disso, ele não vive mais a plenitude da promessa de Deus sobre a vida dele. Ele é como se ali ele tivesse, como que eu posso dizer, anulando, né, os planos de Deus para a vida dele. Ainda que Deus seja soberano, que Deus seja poderoso, né, sobre todas as situações, ele nos deixa colher as consequências dos nossos atos, dos nossos pecados, né? E aqui Saul peca com ele, peca contra ele, né? Contra Deus, desprezando aquilo que o Senhor já havia orientado ele. E nós vemos que acontece algo semelhante em Josué, se não me engano, capítulo 7, quando o povo ali, né, o exército ali que estava com Josué vai contra o povo de Ai. E o Senhor diz que daria, né, vitória a eles. Só que eles perdem aquela batalha, eles são envergonhados ali. E então Josué vai ao Senhor buscar entender o porquê daquilo. E daí o Senhor revela a ele que foi o pecado de Acã, a atitude de Acã de trazer o anátema, de trazer aquilo que o Senhor não queria, que foram a prata ali, né, alguma parte do tesouro ali, as vestes, que eram coisas que Deus tinha dito que não era para pegar. O Senhor falou que era maldito e não era para eles pegarem aquilo. E daí Acã vai lá e pega. E o Senhor faz com que eles percam a batalha ali e sejam envergonhados. Outra situação também de desobediência que acabou anulando a promessa foi Moisés, quando o Senhor fala para ele falar com a rocha e ele vai lá e fere ela. E ali o Senhor diz o que para ele? Que ele não entraria, né, na terra prometida. Ou seja, são 3 situações em que Deus ele nos mostra que atitudes de desobediência, que atitudes de desprezo à voz do Senhor, à orientação do Senhor, levaram aquelas pessoas a perderem, a não desfrutarem da promessa de Deus na vida delas. Ou seja, a partir das nossas ações, das nossas escolhas, das decisões que nós tomamos, nós podemos
anular aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós podemos perder, né? Essa é a palavra. Nós podemos perder. A gente deixa de desfrutar daquilo que Deus tem preparado. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes pessoas começam a reclamar, começam a se indagar o porquê tal coisa não aconteceu. Por exemplo, assim, o Senhor disse para mim que esse ano aconteceria tal coisa e não aconteceu. Por exemplo, quando é Deus mesmo que fala, né? E não aconteceu. O porquê? Porque às vezes alguma atitude, alguma escolha daquela pessoa ao longo daquele ano fez com que aquilo não acontecesse. Nós vemos aqui, não é que Deus ele fique mudando de ideia toda hora, não é que Deus ele não seja soberano para fazer mesmo assim, mas ele seria injusto se ele não deixasse que a gente colhesse a consequência daquilo. E ainda que ele seja soberano sobre todas as coisas, ele é tão amoroso que ele nos deixa livre para ter as nossas ações, para ter as nossas atitudes, para ter as nossas escolhas, para que a gente não diga que nós somos escravos do Senhor, né? Ele nos deixa livres para fazer aquilo que a gente quer. Só que a gente tem que entender o quê? Que quando a gente faz aquilo que a gente quer, só que é o contrário da vontade do Senhor, aquilo vai trazer uma grande consequência sobre a nossa vida, que muitas vezes essa consequência é a não concretização de algo, a não concretização de uma promessa de Deus sobre a nossa vida, como eu citei nessas três situações. Então a gente tem que estar muito atento para não desobedecer a Deus em nada. Claro que existem situações que é o tempo de Deus sobre as nossas vidas, mas eu estou falando especificamente aqui de situações em que o Senhor ele orienta como é para fazer e situações que o Senhor orienta aquilo que não é para fazer e mesmo assim a pessoa vai lá e faz. Muitas vezes eu já ouvi situações assim do Senhor falar para pessoas assim, não vá atrás de determinada pessoa, que eu vou trabalhar lá, que eu vou agir, e o que a pessoa faz? A pessoa vai atrás e daí fala, eu tive que ir atrás, eu não aguentei, que o Senhor veio me perdoar, mas eu precisava fazer isso. Sim, claro que Deus vai perdoar, só que quando você vai e faz aquilo que o Senhor disse para não fazer, você está atrapalhando todo um processo. E daí aquilo vai trazer uma consequência para tua vida. Então, às vezes, um passo errado que a gente dá, uma ação errada que a gente toma, né, uma decisão errada que a gente toma, traz uma consequência terrível sobre as nossas vidas. Aqui, nessas situações, foi o não cumprimento de promessas, foi eles não vivenciaram a plenitude daquilo que Deus tinha para eles. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que a gente tem que ter muito cuidado para obedecer a Deus e em todos os detalhes, sejam eles, podem ser os mínimos, mas para que a gente possa, que a gente não venha correr esse risco de perder a promessa do Senhor, que a gente não venha correr esse risco de ser rejeitado por Deus pela nossa desobediência, pelo nosso desprezo a Ele, porque é essa forma que o Senhor vê. Aqui fica claro que Ele vê quando a gente desobedece a ele vê isso como se nós estivéssemos o rejeitando, né? Porque a gente está fazendo aquilo que ele disse para não fazer. E nessas três situações aqui, a gente vê que o que leva essas pessoas à desobediência aqui foi Saul, o medo do que aquelas pessoas iam pensar, iam falar, o medo de ser rejeitado, o medo de pessoas dizer que ele estava errado, que ele estava, sei lá, talvez louco, o medo de que pessoas não gostassem mais dele, o medo de ficar sozinho, talvez, o medo de ser desprezado. Só que muitas vezes a nossa obediência vai fazer com que aconteça isso, vai fazer com que pessoas nos desprezem, com que pessoas não gostem de nós, nos odeiem, com que pessoas achem que a gente é louco, né? Mas o que ele tinha que ter guardado no coração dele era a palavra do Senhor, e o que bastava era o Senhor estar com ele. E a gente vê aqui nessa situação do povo ali, né, do exército de Josué, Acã, quando ele pega ali aquelas coisas que Deus tinha dito para não pegar. Foi a cobiça. Saul foi o medo, deixou ser enganado pelo medo, ele deixou ser enganado pela cobiça, e Moisés naquele momento a ira. Então nós vemos aqui que os sentimentos ali, né, os sentimentos carnais que levaram esses homens a
a errar, a pecar contra o Senhor, a desprezar Ele, a rejeitar a orientação do Senhor, né? A direção que o Senhor já tinha dado a eles. Então, por isso que nós temos que estar com uma vida sempre... não que esses homens não estivessem buscando a Deus, orando, santificando suas vidas, mas que a gente tem que estar muito atento e disposto a obedecer o Senhor em todas as situações. A gente tem que estar disposto a deixar o nosso ego de lado, e os nossos sentimentos, as nossas vontades, para obedecer a Deus. Porque a partir do momento que a gente deixa a nossa vontade, a nossa carne falar mais alto, são nos momentos em que a gente falha contra o Senhor. Então eu trago essa palavra nesse dia para que a gente venha tomar muito cuidado, né? Para não desobedecer a Deus naquilo que Ele já nos orientou. Muitas vezes o Senhor, Ele passa uma instrução, digamos assim, o Senhor disse algo para mim há 5 anos atrás. Por exemplo, Camila, eu não quero que você... Dá um exemplo, eu não quero que você corte o seu cabelo, Camila. E daí já se passaram 5 anos e eu penso, mas já faz tanto tempo, né? Eu acho que o Senhor não queria que eu cortasse meu cabelo naquela época, mas acho que hoje eu vou cortar. Acho que aquilo que o Senhor falou era só para aquele momento. E eu vou lá e corto. E daí, por causa daquilo, trago uma consequência enorme para minha vida. Ou deixo de desfrutar daquilo que Deus tinha preparado por uma desobediência, por um engano do meu próprio coração. Eu dei aqui um exemplo simples, porque muitas vezes tem pessoas que Deus fala algo e a pessoa deixa o diabo enganar o coração dela. Por exemplo, mas o Senhor falou aquilo sobre determinada situação. Não, mas tem coisas que o Senhor diz que é para nós levarmos para a vida inteira. Tem orientações que o Senhor passa que não tem, como que eu vou dizer, não tem prazo de validade. É para você viver aquilo, para você obedecer aquilo para o resto da sua vida, né? Então a gente não pode desprezar aquilo que Deus nos diz, nós não podemos esquecer daquilo que Deus nos diz, porque senão depois o que acontece? A gente não vive aquilo que Deus nos prometeu, a gente se rebelia contra Ele e ainda coloca a culpa nele, da gente não estar vivendo aquilo. Só que a culpa é nossa, a culpa é nossa por causa das nossas ações, por causa das nossas decisões, das nossas escolhas. Então vamos tomar cuidado, né? Com tudo que Deus já tem nos orientado, com tudo que Deus já tem nos ensinado, para que em nada a gente erre contra Ele, para que Ele não venha nos rejeitar, para que Ele não venha tirar de nós aquilo que Ele colocou, como aconteceu assim com Saul. Não que Deus tenha tirado dele, mas ele mesmo desprezou aquilo que Deus tinha dado a ele, através da atitude dele. E isso acontece muitas vezes conosco, né? Nós desprezamos aquilo que Deus nos dá por uma presente satisfação, né? Momentânea da nossa carne, de querer às vezes agradar alguém ou agradar a nós mesmos. Então eu trago essa palavra nesse dia para que a gente tenha a noção do quão importante é obedecer a Deus e de quão grave é desobedecer a Ele, seja em minúsculas coisas, digamos assim. Mas nessas 3 situações, pessoas foram frustradas, envergonhadas, pessoas perderam, né, a bênção, né, perderam a promessa que Deus tinha sobre elas por causa da desobediência, por causa do desprezo, da desatenção, por causa das suas más ações. Então vamos sempre refletir, independente da situação que nós estejamos passando, vamos sempre lembrar, puxar na nossa memória o que Deus já me disse sobre isso e vamos obedecer. Amém? Que Deus abençoe a todos.